Ontem nós falamos aqui no Notícia da Manhã que o Ministério Público do Estado ofereceu uma denúncia contra Giovana Thaís Vieira da Silva e Fernanda Maria Lobão Aires por homicídio qualificado da analista de sistema Tainá Luz Brasil Rocha. A jovem de 27 anos foi morta a facadas no dia 14 de maio de 2022, ou seja, deste ano, quando estava numa residência localizada no bairro Mocambinho, na zona norte de Teresina. Então, para entender melhor o andamento desse caso, desse processo, eu vou conversar aqui no nosso estúdio com o promotor de justiça, João Mendes Benigno Filho. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui no Notícia da Manhã. Bom dia, estou em sua inteira disposição como representante do Ministério Público e responsável pela fase de instrução criminal e levar esse processo ao Tribunal Popular do Júri. O que leva o Ministério Público a indiciar as duas pessoas aí no caso da morte da analista jurídica? Olha, quando o Ministério Público recebe a parte investigatória que é comandada pela autoridade policial, ou seja, um delegado, nós analisamos, né, e foi o que foi feito. Esse fato começou a acontecer no dia 14. No dia 15 foi que houve o desfecho, né? No dia 15 foi que a Tainá foi realmente cortada, né? Foi na madrugada. Brutalmente assassinada, né? Já na madrugada, já era dia 15. Ela veio a falecer no dia 16 de maio. Ora, nós estamos de maio até outubro, a autoridade policial investigando esse fato. Quando esse inquérito foi para o Ministério Público, foi distribuído para a responsabilidade da 13ª Promotoria. E nós nos reunimos, eu tenho uma equipe muito bem trabalhada, uma equipe muito competente, e analisamos. Quando o inquérito chega, nós analisamos. Entendi, doutor Benício, porque no início desse caso, a polícia indiciou apenas a Giovana Thaís, certo? E agora o Ministério Público indicia não só a Giovana, mas também a Fernanda. Por quê? O que levou? Porque foi feito um estudo, uma análise da peça investigatória, e chegamos a uma conclusão que, pelo laudo cadavérico, no corpo da Tainá, havia mais de 13 perfurações, entre perfuração e corte. Uma pessoa só jamais poderia ter usado o corpo da Tainá para tamanha violência. E no cenário do crime estavam as duas. Para que as pessoas em casa entendam melhor, esse foi um crime passional? Sim, porque a Giovana namorava a Fernanda, o motivo com que levou esse desfecho terrível foi porque existia um relacionamento amoroso, né? Um caso entre as duas, e parece que houve, no momento que elas estavam lá, no dia 14, que começaram a beber, houve um flerte, uma brincadeira entre as duas. Mas não que chegasse ao ponto da Giovana partir para a agressão. Há um ferimento do braço da Fernanda? Sim, o Ministério Público não nega. Agora, tem um fato interessante, é que a Giovana, a Tainá, não tem um golpe, ela não tem um golpe que diga que ela se defendeu das agressões de arma branca. Golpe de defesa. A Giovana não teve nenhum tipo de ferimento? A Giovana não. Não. Já a Fernanda teve um corte. Um corte que não era profundo, é superficial. E a Tainá foram mais de 13 facadas? Mais de 13 agressões físicas com arma de fogo. Arma branca. Ou seja, ela tem uma perfuração profunda na coluna vertebral, aqui por trás. Olha, se ela tem um corte, é uma furada nas costas, é sinal que ela estava de frente para a agressora, que ela estava sofrendo aquela agressão, e por trás ela foi agredida. Quem ela agrediu por trás? Só estavam as três. Então foi isso que levou o Ministério Público a oferecer essa denúncia contra as duas, para que durante a instrução criminal eu prove, o Ministério Público prove que as duas foram
as autoras desse bárbaro homicídio. Até porque tem um depoimento de uma testemunha que não viu as agressões físicas, mas presenciou a Tainá já no chão, toda cortada, ela diz, toda ensanguentada, e ainda disse para a senhora testemunha, me salve, não deixe as duas me matarem. Ok, então. Então é isso que levou o Ministério Público, a equipe do Ministério Público, a equipe de assessoras, analisamos, olha, a delegada passou 6 meses para apurar esse inquérito, para chegar à autoria apenas da Giovana. E nós, dentro de 3 dias, antes de 5 dias, porque não estão presas, elas estão soltas, estão respondendo nós analisamos e já vou, a partir de hoje, já vou tentar ver se já será as duas citadas para apresentar defesa prévia e aí a gente embarcar já início dessa instrução criminal. E devem responder ainda, continuar respondendo esse processo em liberdade? Sim, porque a Giovana foi presa, foi levada para a audiência de custódia. Como a Tainá ainda estava viva, o juiz de plantão, promotor de plantão na custódia, acharam de converter a prisão dela em prisão, revogar a prisão e foi imposto a ela aquelas medidas cautelares que a lei processual penal permite. Ok, então muito obrigado, doutor Benício, pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. Eu é que agradeço, o Ministério Público agradece, nós temos a inteira responsabilidade e a obrigação de colocar o Ministério Público à disposição da sociedade, à disposição da família das vítimas, porque cabe ao Ministério Público olhar e zelar pela sociedade. Ok, muito obrigada. Um bom dia para o senhor.